Pois é, pessoal, eu acho que nesse final de campanha agora o que a gente não precisava era de cassação, ainda mais pro lado de Marçal, mas parece que aconteceu. Estão preparados? A gente vai falar sobre as eleições, as pesquisas que tiveram, que mudaram totalmente o rumo e parece que tá todo mundo acreditando na Veritá agora, que surpresa, não é mesmo? E vamos terminar o nosso vídeo falando também sobre outras coisinhas e um caso de um ex-deputado aqui que, na verdade, agora teve muita reviravolta. E sem contar a principal parte, Guerra de Israel. Pois é, dá pra acreditar que a situação tá pior ainda? Bora lá então falar sobre política? Deixa o like, compartilha, se inscreva e vamos entender o que tá acontecendo. Pessoal, ninguém entendeu nada no final das contas sobre as pesquisas que a internet lançou da eleição 2024 para a Prefeitura de São Paulo. Pois é, a Quest estava colocando de um jeito, a Veritá tava de outra, aí vinha a Datafolha, virou uma bagunça com pesquisa. Mas agora no final tá todo mundo com a mesma linha e parece que a Veritá mudou a opinião de muita gente, que foi aí a sua última pesquisa feita. Pessoal, a Veritá bateu desde o início dessas eleições a tecla de que o Pablo Marçal era o candidato que tem mais chance de ganhar para essas eleições. E com toda certeza a gente sabe que é o candidato que tem mais chance. Só que o mais interessante agora foi que, em vez das matérias serem colocadas a da Paraná Pesquisa ou então da Quest, que está colocando empate técnico, os jornais estão usando as matérias da Veritá para colocar as notícias sobre a prefeitura. Então agora já foi Metrópole, já foi Correio Brasiliense, já foi Folha de São Paulo, que estão analisando somente as matérias da Veritá. Eu acredito porque eles sabem que a verdade é que Marçal vai ganhar. Estão com medo depois de ficar entre maus lençóis, né, por conta de divulgar pesquisas que não estão certas assim. Mas olha aqui, galera, o que colocaram? Para quem não sabe, a última pesquisa que a Veritá colocou, coloca o Pablo Marçal com 35,7% das intenções de votos, bem à frente dos outros candidatos, como o Guilherme Boulos, que está com 27,4%, e o Ricardo Nunes, que está em último com 21,4%. Lembrando que a Veritá foi a mesma que acertou para as eleições passadas e também para as eleições de governador aqui em São Paulo. Então, vocês sabem, né? A Veritá acertou. A chance da Veritá estar certa agora de novo é bem grande. E provavelmente agora no domingo a gente vai ver que vai dar 28 nas urnas, né? Mas adivinha só, enquanto tem gente muito feliz porque tá subindo nas pesquisas, tem gente que tá triste, deprimido, que não sobe nas pesquisas ou então não tá em primeiro lugar. Mas enquanto tem gente triste, tem gente que tá pior ainda, que é o caso do Datena, que já sabe que não vai ganhar, chorou em entrevista e agora tá sendo caçado. Por quem? Pela equipe de Pablo Marçal. Galera, publicaram essa matéria hoje, tá? Mas a matéria fala sobre a cadeirada que rolou umas 2 semanas atrás. Lembra que o Datena pegou a cadeira e pá nas costas do Pablo Marçal? Pois é, essa cadeirada aí que tá sendo o motivo da cassação, então, do Datena. Na minha visão, super justo, né? O cara também foi bater, agora que arca com as consequências. E vou te falar, em uma sociedade normal já era pro Datena ser penalizado há muito tempo. Mas pelo visto, parece que as coisas não são assim. E agora a gente tá vendo que o Pablo Marçal vai entrar aí com o pedido de cassação do Datena e provavelmente isso aí não vai acontecer. Duvido muito que eles vão autorizar que o Datena seja cassado agora no final do segundo tempo. Mas mesmo assim, isso aí deixa um impacto muito ruim para a campanha do Datena, que já estava ladeira abaixo. Ah, mas Alessandro, o Datena não tinha chance de ganhar. O que isso vai mudar na campanha dele? Galera, como eu disse para vocês, tem certos candidatos, não estou dizendo que é o caso dele, mas também não estou afirmando que não é, entendeu? Não sei dizer para vocês. Mas normalmente, quando os candidatos que não estão aí no segundo turno e não conseguiram se eleger, eles têm a tendência de vender os seus votos e apoiar outros candidatos. E quanto mais voto, melhor. Vocês sabem, né, o que é isso aqui. Então, assim, quanto menos voto, menos apoio que o Datena tiver, ele não vai conseguir apoiar alguém nessas eleições, entendem? Então isso é ruim pro Datena e principalmente com o pedido de cassação e o diabo a quatro acontecendo com ele agora, eu acredito que o Datena não vai conseguir ter nem força e se brincar passa a ser o último colocado aí depois da Marina Helena. Mas eu vou te falar, na minha visão tá super certo. Foi bater, não foi preso, praticamente não aconteceu nada com o Datena, que seja cassado realmente a candidatura dele, porque pra quem não sabe, aquilo é proibido. Ele precisa arcar com as consequências assim como todo mundo, né? Aliás, isso aqui é uma democracia, né? Ou pelo menos a gente finge que é. Mas uma coisa pra descontrair foi o que aconteceu em relação
máximo essas eleições. Vocês sabem que o Bolsonaro, praticamente, ele tá se alinhando ao Ricardo Nunes. E é aí, né, praticamente o cara que apoia o Ricardo Nunes. Mas do outro lado da moeda, a gente tem o fato de que tem o Boulos aí apoiando, né, pautas da esquerda. E por isso o Lula deu apoio ao Boulos. Só que o Bolsonaro fez um vídeo, né, publicou nas redes sociais, debochando o apoio do Boulos e do Lula, falando, ai, pelo amor de Deus, candidato honesto. Galera, põe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo do Bolsonaro, que eu dei muita risada. Lula da Silva, né? Estava previsto fazer uma live hoje para o Boulos em São Paulo e resolveu cancelar. Ou seja, ele não participa de comício, não faz carreata e nem faz live. Já imaginou o Lula fazer uma live com o Boulos? Ele é um cara honesto. Ele não invade residência de ninguém. Ele nunca tocou fogo em Brasília. Ele pensa no próximo. Ele nunca viu uma carteira de trabalho na vida. Já imaginou? Vou repetir. Esse meu candidato é honesto. Tá de sacanagem, né? Então ele tem medo de pagar. Ele paga vexame, pagaria até numa live. Quem é que iria ver uma live do Lula? Para falar o quê? Para falar dos ministros dele? Falar que o Boulos ia ter uma administração semelhante à dele em Brasília? Né? É uma vergonha. Mas, por exemplo, faça comparações dos ministros do Lula com o meu. O próprio Tarcísio, infraestrutura, com o Renan. O próprio Paulo Guedes, né? E o Haddad já dá uma diferença muito boa aí. Mas é isso, o Lula vai falar o quê em live, galera? Que ele vai inventar o que da onde? Não dá pra tirar coisa boa do Boulos aí pra ele falar. E sabe o que é o pior das ideias? O Lula não tem nada o que falar e o Boulos tá contando com a ajuda de uma pessoa que tá mal nas pesquisas. Ou seja, é só ladeira abaixo, não vai dar certo isso, nem pra ele, nem pro Lula. E vou te falar, quem que vai aparecer numa live feita pelo Lula e o Boulos pra falar bem do Boulos? Aí tá de sacanagem, né? Vou te falar, se fizesse um comício eu ainda tenho minhas dúvidas se teria gente aparecendo. Mas live eu tenho certeza que não vai aparecer absolutamente ninguém pra assistir. E aliás, o próprio Lula viu que o Boulos é furada, já tá aí pulando o beco, falando, Boulos, se vira sozinho você aí com os seus e dá um jeito de ganhar. Que eu acho que eu vou pular fora desse barco, o negócio já tá começando a afundar. O Lula já pulou fora, o Guilherme Boulos tá sozinho e sabe que não vai ganhar essas eleições. O máximo que ele tá contando com a sorte é de talvez ir pro segundo turno. Então ele tá rezando para que isso aconteça. E agora, se vai acontecer, é uma surpresa para todo mundo. Mas assim, a gente ama as falas do Bolsonaro, né? Muitas delas são ótimas. E uma das falas mais polêmicas que eu gostava do Bolsonaro, e eu sempre usei até em memes, era aquela, eu não tenho um pingo de paz para comer um pastel e tomar um caldo de cana. Eu adorava aquela fala do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro sempre promete trazer falas polêmicas e falas que fazem sentido pior. E dessa vez, ele disse o seguinte: só presídios comemoram a vitória de Lula, diz Bolsonaro em live eleitoral. Põe no comentário o que vocês acham sobre isso pra gente falar então, que eu vou trazer no próximo vídeo a resposta de vocês sobre esse tema aqui. Uma coisa é o certo, quem aí é galera pai de família, que é uma pessoa certa, uma pessoa correta, um cidadão de bem, normalmente não tem costume de votar no Lula, não. O que resta é a galera militante que diz que vai estar protegendo a Amazônia e na hora que a Amazônia pega fogo some. É aquela galera que quer que bandido seja protegido. Que pra quem não sabe, eu vi uma matéria, eu não lembro agora aonde que eu vi, mas que um juiz parece que soltou um preso porque o policial tinha batido no preso, um caos muito estranho, assim, uma situação bem doida. Eu vou trazer depois essa matéria pra vocês, quando eu achar ela aqui, que eu só vejo ela em algum lugar. Mas resumindo, o governo que a gente tem hoje é o governo da anarquia, é o governo onde o preso é bom e o bandido é correto e o policial é o mauzão da história. Ou seja, valores totalmente invertidos. Fala do Bolsonaro foi ótima, concordo com toda certeza. Mas sabe outra coisa que eu concordo? É que o Lula fez cagada na hora que ele resolveu falar sobre a faixa de Gaza, Israel e agora o Líbano. Para quem não sabe, o Líbano entrou em guerra com Israel, já foram disparados vários mísseis contra aí, né, o próprio governo de Israel, contra o próprio território de Israel. Esses mísseis foram interceptados, legal, beleza. Israel falou, cara, vou atacar vocês agora com tudo. Vai ser para eliminar essa galera terrorista da face da terra.
Literalmente, Israel falou, agora é retaliação mesmo. Israel já fez ataques agora em Beirute, foi o maior ataque já feito em 18 anos, para vocês terem noção de quanto foi um ataque pesado que aconteceu lá. Só que a mídia ainda coloca praticamente de que Israel é um governo mau. Por exemplo, morreram já 10 soldados praticamente que foram lutar no Líbano, sem contar que o Líbano fez ataques a Israel, morreu muita gente, mas a mídia insiste em colocar Israel como um lugar ruim, como se Israel fosse os tenebrosos da situação. Só que Israel, quando fez esse ataque a Beirute, acabou matando, acho que 42 pessoas. Isso aí foi razão para que o mundo inteiro colocasse como se Israel fosse ruim de novo. Sendo que eles estavam esperando o quê? Que iam atacar praticamente Israel e Israel ia ficar, legal, beleza, tô levando bomba, porrada, meu povo tá morrendo aqui, legal, beleza, pode atacar, a gente só vai esperar aí vocês terminarem os ataques, destruírem a gente, aí depois a gente vai lá e vai resolver isso de uma forma diplomática. Obviamente isso não ia acontecer e não aconteceu. Israel pegou e fez uma retaliação. O problema é o seguinte, o Biden no início dessa história, ele declarou apoio, Israel falou, tamo contigo. Só que depois que Israel fez os ataques e ameaçou atacar, aliás, né, usinas nucleares, que para quem não sabe é o ponto-chave de uma nação, por quê? Primeiro, porque atacar usinas nucleares é complicado por conta de ser um crime de guerra. 2, dependendo da usina que você pegar, galera, vira Chernobyl. Ou seja, destrói fauna, flora, destrói o que tiver pela frente. Sem contar que muitas dessas usinas abastecem aí outras redes dentro das cidades. Então, vocês estão entendendo? É a mesma coisa de atacar o ponto-chave de uma cidade ou de um povo. Israel já declarou que vai atacar. Depois dos ataques que o Líbano fez, obviamente Israel ia fazer isso. Mesmo sendo um crime de guerra, Israel tá indo pra cima com tudo pra fazer isso, pra terminar com o Líbano. Mas isso, infelizmente, está dividindo opiniões. E eu acho que assim, ou vira a Terceira Guerra Mundial agora, ou Israel praticamente é destruído da face da terra. Infelizmente, mas é uma verdade. Por quê? Os Estados Unidos deu força, agora tá pulando fora, dando um desentendido, que o negócio ficou feio pro lado deles. A gente tá vendo o Macron, que era um dos caras que eu achei que ia ficar do lado da Palestina, ia ficar do lado aí do Irã e do lado do Líbano, apoiando o governo de Israel, junto também com a Inglaterra. E praticamente agora a guerra, além de se tornar generalizada, a gente tá vendo quem declarou apoio pulando fora. E o Lula ainda mais dando pitaco dentro dessa guerra, sem praticamente não ter força nuclear alguma para, se caso isso der errado, se defender, né? Então, assim, a guerra tornou um caos agora. E o que basta a gente é esperar o que vai acontecer. Mas parece que os Estados Unidos estão querendo pular fora da situação agora que a coisa apertou pro lado deles. Eu acredito que se fosse o Trump na presidência, não ia ser bem assim, né? Mas é o Biden. E provavelmente, essa decisão dos Estados Unidos vai fazer com que a guerra tome um novo rumo, por conta de que se os Estados Unidos tirar o apoio, o que Israel vai fazer? O que vai acontecer com essa guerra? Será que a Ucrânia vai tomar alguma posição depois, futuramente? Porque se a Rússia declarar apoio, o que a Ucrânia vai fazer? A Ucrânia está em guerra com a Rússia. Vai ser uma guerra completamente louca e caótica. E praticamente, dependendo do que possa vir, possa acontecer um caos imediato, no mundo inteiro, né? Mas põe no comentário o que você acha da guerra, a gente tem que trazer um vídeo especial pra vocês. Eu vou trazer, gente, eu prometo pra vocês que eu vou trazer esse vídeo, tá? Eu vou publicar aqui no canal, vou publicar lá no Instagram também, um vídeo especial só cantando essa guerra do início ao fim pra vocês, tá? Aí, daqui a pouco a gente volta com mais conteúdos, tá? A gente vai trazer outros conteúdos de política, mas eu vou trazer esse vídeo depois especial pra vocês. Acredito que não hoje, mas talvez amanhã, tá? Beleza? Tchau e até daqui a pouco.